Estamos de volta para falar sobre isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Os supermercados estão oferecendo compras online. Para quem tem a opção de fazer compras online, é o melhor. Outra forma de você não ter que sair para ir para o supermercado é utilizar um vizinho. Aqui em Ouro Preto nós temos muitos meninos de república que estão se oferecendo para fazer compras. Nós temos os fast food. E só avisar para vocês, ter o cuidado quando essas compras chegarem, elas serem, as embalagens serem esterilizadas, limpadas. Vocês podem passar um pano com um álcool comum, álcool 70, nas embalagens para depois guardar. As verduras e legumes devem ser higienizadas antes de ser guardadas na geladeira. Então, dê preferência para fazer as compras online ou por pedido por telefone, que os supermercados também disponibilizam esse tipo de atendimento. Então, evite também os horários de aglomeração no supermercado. No início do mês, é o início que todo mundo sai para fazer compra. É o início que as pessoas recebem o pagamento e vão fazer compra. Evitem todo mundo num horário só. Ligue para o supermercado e vê qual que é o horário melhor para você ir. Alguns supermercados disponibilizam os primeiros horários da manhã. Então, isso é a dica para vocês. Em relação o que fazer com o nosso tempo? O que podemos fazer? O que o idoso pode fazer com o tempo? O idoso que fazia caminhada matinal, o idoso que ia para o grupo de ginástica, o idoso que saía para a praça para conversar com os amigos. Nesse tempo de coronavírus, o que podemos fazer? O idoso que tem um quintal, ele pode continuar fazendo pequenas caminhadas dentro do seu quintal. Se mesmo que seja uma varanda, um terraço, ele faça caminhadas ali, 10, 15 minutos, depois mais tarde faz de novo. Existe hoje em dia, no Instagram, no WhatsApp, grupos ensinando alongamentos. O idoso pode continuar fazendo esses alongamentos. Isso em relação à atividade física. Em relação à atividade intelectual, o que o idoso pode fazer? O idoso que gosta de uma palavra cruzada, fazer uma palavra cruzada. Tem aqueles desenhos que você pode colorir para passar o tempo. Tem as pessoas que gostam de fazer artesanato, manter isso. As pessoas que gostam de cuidar da planta, está na hora de pegar os vasinhos, pegar as mudas, revitalizar a sua horta, revitalizar seus vasos. Tem muita coisa para se fazer dentro de casa. Fazer leituras agradáveis. Pessoas religiosas que gostam de estudo bíblico, continuar fazendo estudo bíblico. Pessoas que gostam de WhatsApp, continuar conversando no WhatsApp. Evitar as notícias sensacionalistas para não trazer ansiedade e angústia. Então, assim, muita coisa para a gente fazer durante esse tempo de isolamento. Agora, evitar a ociosidade mental. Ocupar a sua mente com coisas boas, com coisas positivas. Em relação aos cuidados de higiene na prevenção do contágio de viroses ou de qualquer outras doenças, é muito importante que a gente mantenha um hábito saudável de higiene. Normalmente, a gente usa o sabão e água. Você sabendo higienizar bem as mãos, você pode dispensar o uso de álcool. O álcool 70 é para limpar superfícies ou então para quando você estiver na rua e não tiver disponível água e sabão para lavar as mãos. Mas o mais importante é uma boa higienização da mão. E a gente deve manter esse cuidado mesmo não estando na rua, dentro de casa, saiu de um banheiro, tocou numa maçaneta, sempre lavar a mão com água e sabão. Isso é primordial para se manter afastado de várias doenças. Independente da pandemia, a gente deve manter esses hábitos de higiene. Então, são coisas que a gente tem que assimilar no nosso dia a dia. A gente acorda pela manhã, a gente não escova os dentes, A gente tem que assimilar essa higiene. Saiu para a rua, voltou para casa, lave as mãos com água e sabão. O tempo que você vai despender para lavar a mão, isso não existe assim, 15, 20, 30 segundos. Você tem que pegar toda a mão, frente, verso. Se saiu na rua, lava até os cotovelos, porque às vezes você encostou em algum lugar. Mas é um hábito que a gente tem que manter para o resto da nossa vida. E eu espero que após passar essa pandemia, nossos hábitos e atitudes eles sejam melhorados. Durante os períodos de inverno e de outono, onde as viroses são mais frequentes,
existe a recomendação de ingerir mais líquidos. Normalmente o idoso não sente sede. E a sede é uma coisa aprendida, a gente aprende a ter sede. E a gente deve usar os líquidos, principalmente a água, que a água é o elemento mais essencial da nossa vida. Então, assim, durante um período de resfriados, de gripe, a gente deve ingerir muita água. Tá? A água é importante para hidratação, é importante para eliminação de substâncias tóxicas. Então, você que não tem costume de beber água, vai uma dica: comece ingerindo 50 ml de água a cada meia hora. Você vai aprender a ter sede. Hábito a gente adquire e a gente repete. À medida que você vai repetindo o hábito, aquilo vira costume. E você vai aprender a ter sede e vai ver que a sede é saudável. Ingerir água é primordial. Em relação a dicas, acho que já foram faladas várias dicas aqui em relação ao tratamento das doenças crônicas, a mudança de hábitos. Mas eu queria falar para a sociedade como um todo. Este momento é um momento para a gente repensar e para a gente vivenciar muitas coisas. O isolamento. O que é isolamento? A ideia de isolamento dá para a gente. Nós temos uma sociedade que envelheceu muito rápido, em relação ao mundo antigo, à Europa. Nosso envelhecimento é recente. Nós não temos políticas públicas voltadas para o envelhecimento. Quando se fala de vulnerabilidade, a gente fala da vulnerabilidade biológica para o idoso. Nós temos que pensar que nós temos uma categoria de idosos que tem resiliência, que estão preparados para enfrentar esse isolamento. São idosos que estão contribuindo, fazendo a sua parte, ficando em casa, evitando o contato com outras pessoas. E esses idosos que têm essa resiliência já passaram por muitas coisas, muitas perdas. Imagina você, uma pessoa de 80 anos, o que ela já perdeu? Ela já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já perdeu o filho. Então, é uma pessoa que tem resiliência para enfrentar isso. Então, a fragilidade do idoso, ela se torna biológica, mas tem idoso emocionalmente capaz de ensinar muita coisa para a gente. Então, a gente tem que pensar que a terceira idade não é uma doença, que a terceira idade é uma realidade nossa, que nós hoje seremos os idosos de amanhã. Então, nós temos que pensar em políticas públicas, nós temos que pensar em políticas sociais para integrar o idoso cada vez mais na sociedade. Nós temos idosos ativos, trabalhando ainda, mesmo aposentado. Nós temos idosos participando de decisões nesse país, para não falar da política, que nossos políticos quase todos são idosos. Por que então a gente vem marginalizar os idosos que têm diferença? Nós temos idosos que optaram por não ter família, idosos que optaram a viver sozinhos. Esses idosos já vivem isolamento. Então, são pessoas que talvez os jovens tenham que aprender com eles, porque eles vivem isolamento social e vivem isolamento afetivo. Os idosos que superam esse isolamento, eles estão aí bem. Estão aí para ensinar para a gente que as perdas, elas ocorrem, mas eles superam, no dia a dia, e continuam vivendo, continuam amando, continuam produzindo. São pessoas para a gente aproximar deles e aprender com eles. Por que em países orientais os idosos são respeitados? Porque existe uma cultura de valorização do idoso. Então vamos valorizar nossos idosos, nós seremos esses idosos no futuro. Se Deus quiser, todos estaremos aqui depois dessa pandemia, saudáveis e com novos hábitos e novos pensamentos, Cuidar da saúde, vacinar, apesar de tudo, continuar vivendo e continuar sendo feliz. E vamos chegar no final do programa, e eu agradeço muito o convite do Dr. Sérgio Afonso, e até a próxima.